mais uma aula de redação e hoje nós vamos fazer uma síntese sobre enumeração, tá? Então, a nossa matéria, enumeração e os gêneros textuais. Enumerar constitui uma técnica eficaz para escrever livremente. Então, como assim? Enumerar vai gerar os demais gêneros. Como que eu faço isso? É uma técnica mais moderna que eu posso brincar com as palavras. Eu posso escrever de cima para baixo, de baixo para cima. Posso não estar utilizando uma ordem linear. Se eu não me engano, até na primeira aula que eu fui falar de enumeração, eu coloquei um poema onde eu falei que dava para ler de cima para baixo, de baixo para cima. Então, isso é enumerar, é brincar com os elementos dentro de uma redação, dentro de uma poesia, de uma narrativa. Então, é uma técnica muito eficaz. A partir dessa técnica, eu vou também estar falando o quê? Dos demais gêneros textuais que utilizam essa técnica também. Às vezes não tão fortemente como numa poesia, que dá para brincar bastante, porque eu até passei um trabalho para casa com poesias, brincando com a enumeração, mas que também é presente essa técnica livre, essa técnica mais moderna de enumerar dentro de um texto. Enquete apresenta também um processo enumerativo. Então, o que é uma enquete? Já sei que apresenta essa técnica livre, da escrita livre, de brincar com as palavras, com os elementos narrativos. Mas o que é uma enquete? É uma pesquisa baseada em opiniões sobre um determinado assunto. Se eu não me engano, eu li para vocês uma enquete falando sobre cinema, né? Que estava enumerando dentro desse texto, dessa narrativa, enumerando textos, filmes científicos que falavam de ciência. Então, brincou e utilizou também a enquete, ela também utiliza um desses processos enumerativos, que é brincar e vir enumerando coisas. Mas eu lembro que é um gênero textual que se refere ao quê? A uma pesquisa baseada em opiniões sobre um determinado assunto. No dia que eu fiz essa leitura, eu falei sobre essa enquete falando de filmes que falam sobre fatos, sobre assuntos científicos, tá? Então, na enquete, eu apresento também o processo enumerativo. O que é enumerar? É uma técnica de escrever livre, brincando com os elementos dentro da narrativa, da poesia. Ensaio. O ensaio é uma prosa. O que é uma prosa? É uma escrita natural, uma escrita livre. Prosa livre que discorre sobre um tema, argumenta, fala sobre tema, assunto específico. Então vai ser uma prosa livre que também pode utilizar o processo enumerativo, a técnica enumerativa. Tema, assunto específico, que pode ser um assunto científico, pode ser um ensaio histórico, pode ser um ensaio filosófico. São dissertações menores, uma visão de síntese e um tratamento crítico que traz um estilo argumentativo. Então, como assim? Eu vou utilizar uma técnica enumerativa dentro de um ensaio. Mas o que é um ensaio? É uma prosa livre que trata, que discorre de assuntos específicos. Eu posso trazer um ensaio científico, histórico e filosófico. São dissertações menores que eu posso estar mexendo com ela, brincando e enumerando. Então, também posso adicionar, estar trazendo a técnica de enumeração livre, uma escrita livre para o ensaio, tá? Então, o que é ensaio? Prosa livre, uma escrita. Gênero breve, então é curto, não é nada longo, que expressa ideias críticas e reflexões
éticas e filosóficas sobre algum tema. Então, pego um tema, eu vou fazer uma prosa livre, um ensaio, posso pegar dissertações para introduzir, que alguém tenha dito algo argumentativo sobre o assunto, só que é um assunto específico, eu escolho um tema que eu vou discorrer, que eu vou falar sobre esse tema. É uma prosa livre, então ensaio é uma prosa livre de gênero breve, tá? E eu expresso o quê? Ideias críticas, reflexões. Mas tudo está o quê? Ligado à enumeração, a esse processo enumerativo. Artigo. Opinião implícita, pode estar escondida a minha opinião, ou ela pode estar explícita. Eu posso estar dando a minha ideia, deixando a minha ideia bem explícita, bem informada, bem indicada dentro do texto. Eu posso estar escondendo essa opinião sobre um assunto, com um fecho conclusivo a partir da exposição de ideias. Então, no artigo você vai expor ideias. Como? O artigo, não sei se vocês lembram, ele pode ser informativo, o artigo expositivo, tá? Informativo, descritivo ou argumentativo, tá? Argumentativo. Como que ele é informativo? Ele só vai apenas informar. Você não vai estar dando uma opinião direta de nada. Você vai estar informando algo. Descritivo, eu vou estar descrevendo algo. Uma ideia de algum tema, falando sobre um assunto, tá? E o argumentativo, eu venho com a minha opinião explícita, eu venho dissertando, eu venho argumentando, ó, com um fecho conclusivo. Então, quando eu faço um artigo argumentativo, eu estou expondo explicitamente a minha opinião, tá? E eu também posso trabalhar com elementos enumerativos, para estar fazendo o quê? Enumerando. Porque quando eu faço um artigo informativo ou descritivo, eu posso aplicar elementos enumerativos como dados estatísticos, dados de IBGE, dados de censos, outros tipos de censo. Eu posso estar acoplando dentro desse artigo elementos enumerativos que vão me ajudar, vão estar me ajudando nesse processo de argumentar, nesse processo de informar, de descrever. Então, dentro do artigo, eu também posso estar utilizando processos livres enumerativos. Estou escrevendo, como aquela leitura que eu fiz para vocês aqui do texto do consumidor, as pessoas consumistas. Dentro do texto, porque não estava dando para vocês verem, ele estava dentro do livro, tinha uma estatística, tinha dados dentro desse texto, enumerando e explicando sobre as pessoas que vão à rua e consomem sem necessidade. Às vezes a pessoa tem um produto em casa, mas se vai à rua ver, quer comprar, tá? Então esse artigo falava sobre isso. E ele utilizou de processos enumerativos para dar mais vida, mais teor, para ficar melhor o texto. Então, esse processo, que é uma técnica eficaz enumerativa, ela é utilizada para isso. Ela ajuda na compreensão, na interpretação, dá uma melhorada dentro do texto, ajuda. Aonde esse artigo ele pode ser exposto? Num jornal, revistas, internet, ou num periódico, num blog, num site. Eu posso estar postando meu artigo e posso estar utilizando da técnica enumerativa, colocando lá textos, acoplando imagens para estar ajudando nesse processo de informar, descrever ou argumentar. Então, o artigo é isso, é uma opinião implícita ou explícita. Pode vir em revista, jornal, periódico, é um texto de opinião, tá? Tem que ficar bem claro que sempre o artigo é um texto de opinião, dissertativo ou
expositivo, onde eu informo ou descrevo sobre determinado tema, formando um corpo distinto na publicação. Então ele fica bem destacado dentro da publicação. A pessoa vai ver que é um artigo que está falando sobre algo, trazendo a interpretação do autor. Então, no artigo, como é um artigo de opinião, você deixa ali ou implicitamente ou explicitamente a sua opinião. Então, toda vez que eu faço um artigo, a minha opinião está ali, ou implicitamente ou explicitamente. O que eu quero que vocês compreendam? Que a enumeração é uma técnica moderna, nova, mas que está muito presente em vários textos, principalmente nos textos que vocês vão encontrar daqui para frente para fazer concurso, tá? Se você encontrar uma enquete, você vai ver lá elementos de processo enumerativo, como foi feita a enquete que eu li para vocês de um cinema. E estava lá enumerando, usando esse processo eficaz. Colocou vários títulos de filmes científicos e ajudou no trabalho da enquete. Então, a enquete é uma pesquisa sobre determinado assunto. Ensaio, prosa livre, gênero breve, que expressa ideias críticas, que eu também posso estar utilizando o processo enumerativo. Tá? Artigo é onde eu faço o quê? Gero um texto de opinião que vai dar a interpretação, a minha interpretação ou de quem está escrevendo, de uma forma implícita ou explícita. Tá? Eu vou estar disponibilizando tudo que está escrito aqui lá na plataforma. Me procurem pelo Telegram, nosso aplicativo. Eu vou ver se eu estou planejando uma aula para retirar dúvidas no Zoom. Espero que todos compareçam. Entreguem os trabalhos. Vamos focar nos estudos. Façam perguntas lá para eu poder estar ajudando vocês lá no Telegram. E vamos marcar essa aula, porque eu preciso muito encontrar com vocês novamente. Ok? Muito obrigada pela aula e façam por assistir a aula e façam as atividades que eu vou estar deixando lá. Tchau!